Seu nível de disciplina definirá seu destino. O resultado do que você vive hoje é o fruto direto do nível de disciplina que você cultiva na vida. Quando compreendemos que a nossa disciplina definiu nossa realidade de hoje e definirá nosso futuro de amanhã, podemos direcionar nosso autocontrole para modificar nossas vidas. 90% do sucesso em qualquer coisa é apenas disciplina. Passamos anos na escola, mas, infelizmente, não aprendemos quase nada sobre isso. E hoje vamos falar sobre 8 lições estoicas para ajudar você a construir uma forte autodisciplina e controle emocional. 1. A batalha contra o prazer. O seu corpo é estúpido. Você deve salvá-lo de si mesmo. Muitas vezes, nossa mente e nosso corpo precisam ser resgatados de suas próprias armadilhas. Seu corpo quer comer até ficar satisfeito, mas acaba exagerando, se empanturrando de comida e indo muito além do necessário. Seu corpo quer beber até ficar alegre, mas quando acordamos, nem sabemos ou lembramos como conseguimos chegar em casa. Seu corpo quer relaxar um pouco antes do trabalho, mas quando menos percebemos, acabamos procrastinando por horas novamente. Sua mente tem curiosidade natural, mas ao mergulharmos em uma quantidade excessiva de estímulos mentais de uma vez, ultrapassamos os limites saudáveis do nosso processamento mental, levando à ansiedade e estresse. Sua mente quer experimentar a satisfação imediata ao fazer compras, mas frequentemente você gasta mais do que ganha, ultrapassando todos os seus limites financeiros, comprando muito mais coisas do que você realmente precisa. Seu corpo, sua mente quer agora e te faz acreditar que você pode lidar com as consequências depois, e pior, que elas não são prejudiciais, minimizando seus impactos em nossas vidas. Temos que ser inteligentes e impedir isso antes que aconteça. Se você se sente mal depois, se está de ressaca e, ao acordar, está cheio de arrependimento e vergonha, na manhã seguinte, será que a satisfação inicial realmente compensou? Se você se sente sem autoconfiança depois de procrastinar, se está perdido financeiramente, se afundando em parcelamentos e dívidas, se sente sua mente cansada e sobrecarregada, será que foi realmente tão bom assim ceder? Não pense apenas no prazer que terá, pense no que isso tirará de você. Pense em como você vai se sentir depois, quando sua autoconfiança e autoestima estiverem abaladas, ou quando se olhar no espelho, se perguntando como toda essa situação aconteceu. A autodisciplina não é uma restrição, não é sobre se privar do excesso porque é considerado um pecado ou moralmente errado, mas sim uma medida para evitar uma vida cheia de sofrimento desnecessário e consequências negativas que criamos para nós mesmos, quando cedemos a cada impulso desenfreadamente e desejo, sem qualquer tipo de restrição e critério. Escolher o autocontrole é não criar nosso próprio inferno pessoal no presente. É importante entender que abstinência e restrição não são a mesma coisa. A abstinência significa evitar algo completamente, enquanto restrição busca moderação, uma virtude estoica. Trata-se de saber como abordar as coisas de maneira equilibrada e apropriada, com base em nossos corpos. Ser disciplinado não significa nos privar ou abrir mão da felicidade, mas agir com responsabilidade, entendendo os próprios limites. É saber quando parar antes que as coisas fiquem fora de controle, como sair da mesa antes de comer demais, ou apreciar uma bebida em vez de querer tomar todas as latinhas da festa. Consiste em ter a consciência do descanso de 30 minutos ou no tempo planejado, e não por horas a fio. Fazer compras dentro do seu orçamento e aprendendo a gastar menos do que você ganha, vivendo dentro das suas próprias possibilidades. Disciplina não é um castigo, mas uma maneira de evitar consequências negativas. É uma expressão de alto valor e prioriza a mente sobre o corpo, evitando distrações e prazeres temporários. Segundo o estoicismo, a razão deve prevalecer sobre seus impulsos e gatilhos emocionais. Dessa forma, controlando sua mente, optando pela razão, você transforma suas ações e seu destino. Mas antes de seguirmos, é muito importante que nos ajude a continuar produzindo mais vídeos como esse. Então peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. É uma coisa simples, mas que faz muita diferença para nós. Agora vamos seguir. 2. Organize seu mundo, dê ordem à disciplina. A verdadeira disciplina começa com o respeito à nossa organização em diferentes aspectos da nossa vida.
não é apenas uma questão de gestão do tempo ou como usamos nossa energia, mas também está na profunda conexão com a ordem, uma prática fundamentada na filosofia estoica. Visualize a dificuldade de manter a disciplina quando nosso espaço de trabalho é um caos, a casa está desorganizada, com roupas espalhadas por todo canto e uma pia com louça de 3 dias, ou nossos pertences parecem ter vida própria. A organização, apesar de sua simplicidade aparente, desempenha um papel crucial em nossa capacidade de manter a clareza mental e cultivar a disciplina diária. A filosofia estoica enfatiza a importância de começar com uma ordem meticulosa nas pequenas coisas, estabelecendo uma base sólida para enfrentar desafios mais complexos. Se você não consegue se organizar e administrar tarefas simples do seu dia a dia, como conseguirá lidar com desafios maiores? A organização é mais do que uma questão de aparência externa, é uma expressão de nossa disciplina interior. Ao aplicar os princípios estoicos, incorporamos a disciplina não apenas como uma prática externa, mas como uma verdadeira transformação interna. Você só consegue mudar seu ambiente quando muda primeiramente seus valores internos, e a base para uma disciplina sólida começa com a organização cuidadosa do nosso ambiente. Transformar o caos em ordem, sob a orientação do estoicismo, torna-se uma jornada onde a clareza mental reina, a determinação próspera e a verdadeira disciplina acontece. 3. Terapia de exposição. Sêneca era um homem muito rico, recebeu uma notável herança de seu pai e, além disso, construiu sua própria fortuna, se tornando um dos homens mais ricos e influentes de todo o Império Romano. Apesar de toda sua comodidade e dinheiro, Sêneca fazia uma espécie de terapia de exposição, um treinamento para as adversidades, optando por viver no desconforto e de forma simples. Por 3 ou 4 dias no mês, ele usava roupas rústicas e surradas, dormia no chão e se alimentava apenas com pão seco e água. Abria mão de toda a comodidade e conforto que o dinheiro lhe proporciona, garantindo que seu treinamento fosse verdadeiro e suas experiências de desconforto fossem genuínas e sérias. Aconselhou Lucílio e outros amigos a fazer o mesmo, a começarem a se voluntariar temporariamente às dificuldades. Por que Sêneca fazia isso? Qual era o objetivo por trás dessas ações? Sêneca desejava provar a si mesmo que suportar tais desafios era não apenas possível, mas uma realidade para muitos cidadãos de Roma. Ao submeter-se a dificuldades voluntárias, Sêneca confrontava seus próprios medos, perguntando a si mesmo: "Isso é o que você teme?" O medo deixava de ser uma ansiedade apenas em sua mente, para se tornar uma realidade com a qual você aprendeu a lidar. Essa prática ajudou-o a construir perspectiva e resiliência, habilidades cruciais para enfrentar a adversidade, e até mesmo salvou sua vida quando confrontado com a instabilidade do imperador Nero. Sêneca ofereceu toda a sua riqueza por sua liberdade, chocando Nero, que não conseguia acreditar que alguém abriria mão de tudo. Sêneca sempre disse que possuía o dinheiro, mas que ele nunca o possuiu, mantendo uma distância emocional e psicológica em relação à riqueza e seus benefícios. Ele não depositou seu valor, sua felicidade ou bem-estar emocional nesses elementos materiais. Ao contrário da abordagem estoica de Sêneca, muitos de nós evitam o desconforto. Preferimos o caminho fácil, acreditamos que o sucesso significa nunca enfrentar dificuldades. Dessa forma, passamos a rejeitar os desafios e corremos em direção às comodidades da vida. Sempre temos o que queremos, na hora que queremos, agindo como crianças mimadas. Por que me esforçar no trabalho, se sempre alguém assumirá essa responsabilidade? Por que me esforçar na dieta ou na academia, se posso justificar meu peso pela genética ou pela minha idade? Por que aprender a controlar minhas emoções, quando posso culpar meu gênio ou meu signo? Por que andar quando podemos dirigir? Não percebemos o quanto essa mentalidade nos torna dependentes, mimados e habilidosos em reclamar. Isso nos estraga e cria condições perfeitas para o fracasso e a frustração. Também nos torna medrosos. Ficamos viciados em nossos confortos e então tememos perdê-los. Sêneca conta a história de um romano apaixonado pelo luxo que nunca se privou de nada e, na primeira sombra de dificuldade, sucumbiu ao desespero. Apício,
que gastava qualquer quantia para obter os alimentos mais refinados do mundo. Depois de gastar 100 milhões de sestércios romanos, uma quantia astronômica, com o vício em jantares elegantes, ele descobriu que só lhe restavam 10 milhões. Com medo de morrer pobre e sem suas refeições extravagantes, Apício se matou. Podemos nos desafiar, como um estoico com dificuldades voluntárias, e aprimorar nossa disciplina. Ou podemos nos desesperar, como Apício. Algumas pessoas valorizam o desconforto, desafiam a si mesmas, indo além de seus limites, sejam físicos, mentais ou emocionais. Enfrentar a dor nos fortalece e nos torna menos covardes diante dos desafios. A autodisciplina começa ao nos expormos a desafios, pois a vida inevitavelmente trará desconfortos severos. Devemos estar preparados. Aqueles que enfrentam tempos difíceis e aceitam a mudança são mais resistentes e difíceis de derrotar, em última análise, mais felizes. A moderação durante os tempos bons é crucial, pois eles não duram para sempre. Lembrando que tempos difíceis criam homens e mulheres fortes, enquanto tempos fáceis geram homens e mulheres fragilizados. 4. Deixe de ser um escravo. Dwight Eisenhower alcançou grandes feitos em sua vida. Lutou na Segunda Guerra Mundial, derrotou os nazistas, ocupou a Alemanha, contou sua trajetória em uma autobiografia e fez uma grande fortuna. No entanto, em 1949, Eisenhower enfrentou um novo desafio: conquistar a si mesmo. Ele tinha o vício de fumar de 3 a 4 maços de cigarros por dia, isso por 38 anos, e sabia que era hora de parar. Apesar de suas impressionantes realizações, Eisenhower compreendeu a importância de conquistar a si mesmo. Qualquer pessoa que tenha lutado contra algum vício sabe o quão difícil é se libertar e não ter recaídas. Em 1949, ele tomou uma decisão ousada e libertadora: parar de fumar naquele dia, afirmando que a única maneira de parar é parar, e nunca mais tocou em um cigarro. Eisenhower tinha uma incrível força de vontade. Foi uma escolha pessoal. Ele acreditava ser seu dever cuidar de seu corpo e proteger sua saúde. Ele enfrentou e dominou esse demônio interno. Com isso, acrescentou anos à sua vida, mantendo seu corpo mais forte e saudável, o que permitiu que ele continuasse a somar no mundo. Depois disso, liderou a OTAN e depois assumiu a presidência dos Estados Unidos em um momento desafiador. Hoje, refletimos sobre nossos próprios hábitos. Podemos nos tornar dependentes de várias coisas. Estamos cercados de vícios modernos, como redes sociais, TikTok, Instagram, refrigerantes, cafeína, maconha, jogos de videogame, ou até mesmo o consumo desenfreado de fast food. Não importa se esses hábitos são considerados aceitáveis ou não, o que realmente importa é se eles são verdadeiramente bons para nós. Assim como o hábito de fumar prejudicava a saúde de Eisenhower, nossos próprios hábitos podem estar minando nossa felicidade sem que percebamos. Por que permitir que esses hábitos continuem controlando nossas vidas? Por que deveríamos receber ordens de nosso corpo ou de nossos hábitos? Por que permitir que suas emoções respondam primeiro que sua razão? Nem nosso corpo, nem nossos hábitos ou nossas emoções devem ser os chefes. Assim como a escravidão foi um sistema ineficiente e cruel, escolher ser escravo de nossos hábitos é uma limitação que podemos superar. Faça o teste. Se você soubesse hoje todos os riscos e consequências, ainda começaria esses hábitos? Continuaria permitindo que eles ditassem seu estilo de vida, conhecendo os impactos negativos que te causaram hoje? Não é porque você fez uma escolha errada no passado que precisa repeti-la sempre em sua vida. Seu passado não precisa ditar seu futuro. Você tem o poder de escolher de maneira diferente agora. Não importa o quão bem-sucedido você seja neste momento, algumas vezes temos que colocar nossas ações e nossos hábitos à nossa frente, como se fossem tropas em fila, para sabermos quem está no comando, verdadeiramente quem manda em quem. Precisamos distinguir se somos nós os senhores, ou nos tornamos escravos de nossos hábitos conforme os repetimos. Pode ser que exista algum hábito prejudicial em sua vida, uma batalha que você esteja enfrentando agora. A boa notícia é que nunca é tarde para vencê-los. Inspire-se na história de Eisenhower, que parou de fumar aos 58 anos.
O que conta não é por quanto tempo você teve o hábito, nem nos momentos de fraqueza, mas sim na decisão tomada hoje e em como você escolhe reagir daqui para frente. Escolha parar agora, se liberte desses comportamentos e escolha deixar de ser um escravo. 5. Corte os extras. Kate, o sábio, era conhecido por sua notável temperança. Ele adotava uma vida descomplicada e modesta, evitando ostentar roupas caras ou gastar de maneira extravagantes. Kate compartilhava do mesmo vinho que seus servos e muitas vezes trabalhava lado a lado deles nos campos. E sua filosofia minimalista se estendia também ao seu lar, vivendo em uma casa simples e modesta. Ele seguiu os passos de seu herói, Mânio Cúrio, que foi um político, mais conhecido como um herói plebeu da República Romana. Mânio Cúrio estava no auge do seu poder quando alguns homens tentaram suborná-lo e o encontraram na cozinha, cozinhando nabos. Seu estilo de vida simples deixou claro que ele não era apegado ao dinheiro e seu caráter e sua integridade não poderiam ser comprados. Da mesma forma, quando Kate recebia presentes valiosos ou recompensas por seu trabalho político, ele os recusava. Pois, quando desejamos mais do que realmente necessitamos, nos tornamos vulneráveis. Este é um modelo de vida desafiador de ser adotado, mas frequentemente se revela mais simples de ser vivido. Com menos preocupações, há menos perturbações à paz interior. Ninguém se diverte lidando com credores à porta ou sendo escravo de um estilo de vida luxuoso que exige cada dia mais e mais. Quando pensamos em disciplina e como eliminar os supérfluos, pensamos em apenas cortar ou reduzir as tarefas adicionais ou distrações para nos tornarmos mais produtivos. No entanto, a prática do estoicismo nos desafia a pensar fora da caixa e começar a enxergar todos os aspectos da nossa vida. Em nosso mundo, somos frequentemente confrontados com tentações e pressões para acumular e possuir cada vez mais e mais. Vivemos na era da sugestionabilidade, onde anúncios e influências sociais muitas vezes nos fazem crer que precisamos de determinadas coisas para encontrar a felicidade, como Sêneca observou. Quantas coisas adquirimos apenas porque outras pessoas as compraram e porque estão em muitas casas? Muitos de nossos problemas são explicados por copiarmos o exemplo dos outros. Em vez de seguir a razão, somos desviados do caminho pela convenção. Se apenas algumas pessoas fizerem algo, não as imitaremos. Mas quando a maioria começa a agir de determinada maneira, acompanhamos como se algo fosse mais honroso apenas porque é mais frequente. Nos tempos de Sêneca não havia internet, mas os padrões de comportamento eram guiados pela mesma lógica, por uma razão simples. A natureza humana não mudou, permanece inalterada. Por isso, é crucial desenvolver a disciplina como alicerce para construir seu próprio valor, sem depositar ou condicionar seu merecimento a fatores externos. 6. Diminua para avançar. Na antiga Roma, os imperadores estabeleciam estratégias de sucessão, adotando jovens talentosos e escolhendo seus próprios herdeiros. Foi assim que Marco Aurélio se tornou imperador, sendo escolhido pelo imperador Adriano, e também que Otávio se tornou o herdeiro de Júlio César aos 18 anos. Um ano mais tarde, Otávio fez a promessa aos líderes de Roma no Fórum de alcançar as mesmas alturas que seu pai adotivo. Apesar de seus planos ambiciosos, Otávio não tinha pressa. Em vez disso, adotou uma abordagem lenta e cautelosa, absorvendo lições de seus mentores estoicos. Otávio cogovernou com Marco Antônio por uma década e depois liderou o Senado por quase 5 anos, antes de finalmente se tornar Augusto César em 27 a.C. Seu crescimento e ascensão ao poder foi gradual e intencional. Quando Otávio assumiu o controle de Roma, transformou a cidade de tijolos em um grandioso império de mármore. Essa transformação não aconteceu da noite para o dia, demandou tempo e dedicação aos pequenos detalhes. A liderança de Otávio nos ensina sobre o valor da constância e da disciplina, e a importância de fazer as coisas corretamente. Às vezes, acreditamos que a motivação tem mais valor do que a disciplina. De fato, quando estamos motivados, seja por assistir a um filme inspirador, ler um livro empolgante ou ouvir um podcast, ficamos entusiasmados, e isso nos impulsiona a agir imediatamente. Aquele momento que você quer tomar 3 litros de água, que quer se matricular na academia, que decide ler um livro por semana, que vai aprender a falar inglês,
que vai aprender a investir e comprar ações, que se sente totalmente motivado. Contudo, quando a motivação acaba, voltamos ao nosso estado real e autêntico. Nestes momentos é a construção da nossa disciplina que faz toda a diferença. Disciplina não se resume apenas a uma corrida incessante em direção a um objetivo específico, mas sim o impulso que nos faz levantar, mesmo quando não temos vontade, para realizar o que precisa ser feito. É o alicerce que nos mantém avançando, mesmo que de maneira gradual, persistindo no trabalho, mesmo quando a motivação já foi embora. A disciplina é o suporte sólido que nos sustenta quando as influências externas não estão mais presentes. Na filosofia estoica, a lição de Otávio nos convida a adotar um ritmo constante, compreendendo que a verdadeira grandiosidade surge do nosso comprometimento e da nossa atenção aos detalhes. Assim, de maneira semelhante, desacelere, abrace a jornada e prospere com sabedoria. 7. A vida difícil é a melhor vida. Imagine, todos os dias, ter um café da manhã de resort. Esse era o estilo de vida sem limites do rei George IV, conhecido por seu amor à comida. Com o tempo, ele engordou tanto que teve medo de morrer sufocado ao deitar-se. Até mesmo a simples tarefa de assinar documentos tornou-se um sacrifício, e ele mandou fazer um carimbo para sua assinatura, evitando esforços excessivos. Apesar de suas obrigações reais, o rei George negligenciava deveres importantes e teve vários filhos fora do casamento. Parecia acreditar que estava acima das regras da saúde e da mortalidade, vivendo como se seu corpo fosse suportar abusos ilimitados sem qualquer tipo de consequências. Entretanto, essa vida descuidada teve suas consequências. Em uma noite de verão em 1830, às 3h30 da manhã, ele enfrentou a morte. Surpreendido ao perceber que estava morrendo, ele agarrou a mão de um jovem servo e disse: "Meu rapaz, isso é a morte", como se estivesse chocado ao descobrir que seus maus hábitos finalmente o levaram à morte. Agora, se compararmos esse estilo de vida autodestrutivo com o exemplo inspirador do presidente americano Theodore Roosevelt, perceberemos como nossas escolhas diárias são acumulativas ao longo das nossas vidas. Enfrentando adversidades de saúde desde jovem, Roosevelt escolheu um caminho diferente, abraçando a vida difícil e fazendo da atividade física uma prioridade. Praticou diversas atividades como remo, boxe, luta livre, caminhadas e futebol. Ele manteve um estilo de vida ativo mesmo quando ocupou a presidência dos Estados Unidos. Ao acordar de manhã, quem você acha que se sentia melhor? O preguiçoso rei George ou Roosevelt, o defensor da vida ativa e desafiadora? O exemplo de Roosevelt é um exemplo de ser ativo, e abraçar os desafios pode levar a grandes conquistas. Estamos destinados a mais do que a simples existência e busca pelo prazer. Nossa natureza é muito maior que isso. Pense em grandes homens que construíram tudo o que hoje usufruímos: a tecnologia, a eletricidade, a comunicação, a internet, todos os nossos meios de transporte. A natureza deu a cada um dons e presentes incríveis. Somos seres incrivelmente evoluídos no topo da cadeia alimentar. O que você fará com suas habilidades? Tem coisas que só você é capaz de somar no mundo, nenhum outro poderá fazer no seu lugar. Hoje, você quer ser fator de soma ou desperdiçará seus talentos? Ser fator de soma significa deixar o mundo melhor por sua presença e pelo que você tem a oferecer. Cuidar do nosso corpo é tão essencial quanto cuidar de nossas mentes. Para sermos membros excelentes e produtivos da sociedade, precisamos cuidar de nossos corpos. Marco Aurélio reconheceu a profunda conexão entre mente e corpo, enfatizando a importância de manter ambos. Isso não se limita apenas à academia ou treinos musculares, mas também sobre o que comemos e evitar substâncias prejudiciais. Nossos corpos são como carros de corrida de alta performance e precisamos abastecê-los corretamente. Embora a vida esteja repleta de desafios e situações difíceis, que não temos controle, está sob nosso controle começar a melhorar a nós mesmos. Escolha alguma atividade física, escolha algum tipo de movimento e apenas comece. A autodisciplina não é uma negação ao prazer. O prazer é a recompensa por nossos esforços. Cuidar de nossos corpos, controlar nossos desejos, trabalhar duro e se exercitar não é um castigo.
É a maneira como ganhamos o prazer e alcançamos a grandiosidade. Não apenas exista, amadureça e prospere. 8. O silêncio é força. Enquanto os espartanos eram conhecidos por sua coragem e força inabalável, uma qualidade muitas vezes esquecida era sua maestria na autodisciplina, especialmente quando se tratava de falar. Eles possuíam a habilidade singular de usar poucas palavras para causar um impacto monumental. Diante de ameaças de poderosos inimigos, os espartanos respondiam com palavras curtas e poderosas, mostrando uma resiliência que não era afetada pelo medo. Quando confrontados com a informação de que as flechas de Xerxes bloqueariam o sol, Leônidas respondeu com simplicidade: "Então, lutaremos à sombra." Quando outro conquistador ameaçou massacrar todos os soldados espartanos que romperam as muralhas, o espartano simplesmente respondeu com uma palavra. Os espartanos nunca usavam duas palavras quando uma bastava, sempre evitavam os excessos verbais, também não entravam em discussões desnecessárias e nunca compartilhavam demais. A lição crucial aqui é que falar menos é mais poderoso do que falar em excesso. Apesar de terem o poder e a autoridade para falar à vontade, os espartanos escolhiam o silêncio. Não sentiam a necessidade de se afirmar ou provar seu valor ou inteligência, falando constantemente ou se envolvendo em discussões sem sentido. Não existe nada mais chato do que na área de convivência do trabalho, nos encontros de família ou entre amigos, uma pessoa que seja palestrante. Ou seja, alguém que queira falar sem respeitar o espaço dos outros, mas principalmente que fale sem parar, sem que ninguém esteja interessado em ouvir. Ter disciplina para resistir à tentação de falar e falar sem parar. Cada pensamento ou expressar opiniões a todo momento é uma habilidade valiosa, onde a sabedoria dos espartanos continua sendo relevante. Zenão lembrava a todos os seus alunos que temos 2 ouvidos e uma boca, e por isso devemos respeitar a proporção e nos disciplinar a ouvir mais do que falamos. E se você chegou até aqui, comente: gratidão. Aproveite também para compartilhar esse vídeo com um amigo. Nos ajude a levar essa clareza mental para mais pessoas. Obrigado por seu tempo e tenha um ótimo dia.